de Hebreus, carta aos Hebreus, seu capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler do verso 1 ao verso 10. É o que pretendemos hoje, que assim o Senhor permitir expor à igreja. Continuando, como continuação do capítulo 6, ele diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito a semelhança ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os quais recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Continuando a leitura. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte continuar. Este, no entanto, continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdócio como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui filho perfeito para sempre. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e pelo consolo que ela nos dá, pela tranquilidade que temos, ó Pai, na obra de Cristo, em aplicar os seus méritos em favor do seu povo, nos tornar justos, ó Pai, através do seu sacrifício. Senhor, nos faz compreender a tua palavra e que ela seja guardada no nosso coração e que possamos estar crescendo, Senhor, não somente no conhecimento físico, material da tua palavra, no conhecimento objetivo, melhor dizendo, da tua palavra, mas principalmente, Senhor Deus,
aquilo que o Teu Espírito Santo quer mostrar a nós através dela. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos. Supre as nossas deficiências, ó Senhor, a nossa falta de entendimento, e abre os nossos olhos, ó Pai, para as realidades, Senhor, presentes das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa primeira exposição nós vamos tentar ir até o verso 10. Esses versos primeiros, eles são uma preparação para demonstrar que o sacerdócio de Cristo, que o ministério de Cristo era maior, mais excelente que qualquer outro sacerdócio, de qualquer outro ministério. Nós vamos perceber claramente que o capítulo 7 é a continuação do capítulo 6, quando ao final ele diz que a nossa âncora é o Senhor Jesus. E a imagem da âncora ali é diferente do que nós vemos hoje. É uma pedra que fica na orla do porto, onde os barcos lançavam uma corda e se seguravam ali, tinham a necessidade de puxar essa corda para chegar à margem. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi esse, o percussor, aquele que fez isso primeiro. E por causa disso, ele toma o lugar, ou seja, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora o escritor de Hebreus vai explicar o que significa isso. E em primeiro lugar, ele vai falar da excelência desse ministério, ou seja, da excelência de Melquisedeque no contexto histórico. Vai dizer que ele era um tipo de Cristo e que o ministério sacerdotal de Cristo era o mesmo representado ali pelo rei sacerdote Melquisedeque, apontando para o rei sacerdote que é Cristo. Nós vamos perceber que ele volta a falar sobre esse tópico do sacerdócio de Cristo, que foi introduzido depois de um período de várias exortações, ou no meio de várias exortações. Lá no capítulo 2, verso 17, quando ele diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos seus pecados. E lá no capítulo 3, verso 1, ele também, mais uma vez, ele aponta para o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdócio de Cristo. No capítulo 4, verso 14, mais uma vez ele toca, tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. No capítulo 5, nós temos aqui o escritor de Hebreus, ele se detém um pouco mais e introduz a questão do sumo sacerdócio de Cristo. Nos versos 6, nós vemos isso, ele citando lá o Salmo 110, verso 4, que vai ser a base, o fundamento do capítulo 7. E no verso 10 também, no capítulo 5, nós vemos aqui introduzido esse tema, esse assunto, ou seja, esse ofício de Cristo. Cristo como sumo sacerdote. E aí o capítulo 7, ele começa a explicar a importância da citação do Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante nós entendermos que os leitores originais da carta aos Hebreus eram os judeus que se tornaram cristãos. Mas o que estava acontecendo naquele momento? Eles estavam querendo renunciar ao Evangelho, ao cristianismo, e voltar ao judaísmo do qual saíram. Por 1500 anos eles olharam para Arão e para seus descendentes como sacerdotes, sendo representantes do povo diante de Deus e oferecendo sacrifícios e várias outras ofertas em favor deles. Quando eles se tornam cristãos, foi-lhes dito, ou seja, o escritor de Hebreus agora está dizendo que eles deveriam deixar esse ministério, ou seja, esse sacerdócio araônico, que tinha sido estabelecido por Deus, e aceitassem agora um novo sumo sacerdote. Eles deveriam aceitar que Jesus, que não foi da tribo de Levi, mas da tribo dos reis de Judá, agora era o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote, o verdadeiro e único sacerdote, aquele que o ministério levítico apontava. Se a intenção do autor era impedi-los de voltar ao judaísmo, ele teria de convencer esses irmãos de que Jesus possuía
um sacerdócio superior ao sacerdócio estabelecido ali no Velho Testamento, estabelecido por Deus, ao sacerdócio de Arão. No capítulo 5, como nós falamos anteriormente, nós temos ali um material introdutório ao tema do sacerdócio de Cristo. Mas agora o autor ele vai desenvolver de uma forma completa, cabalmente, quando ele vai explicar o significado do sumo sacerdócio e vai dizer que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem diferente, uma ordem distinta que eles inicialmente desconheciam. E nesses primeiros 10 versos, nós vamos ver aí inicialmente que o sacerdócio de Cristo é superior aos sacerdotes judaicos. E agora ele inicia falando sobre isso, mostrando a excelência de um sacerdócio que existia antes do sacerdócio levítico. Porque no verso 1 ele diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Arão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta o rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Nós vamos perceber que no Velho Testamento há 2 grandes sumos sacerdotes aqui citados na Escritura: Melquisedeque e Arão. E desses 2, o maior é Melquisedeque. Porém, nós vamos perceber que o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo, é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque não nos é muito familiar na Escritura. Seu nome ocorre apenas 2 vezes, no Salmo 110 e em Gênesis, capítulo 14. Abram Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 24. Que diz assim, o texto da Escritura: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. E lá no Salmo 110, verso 4, onde ele diz que o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tirando o livro de Hebreus, essas são as únicas citações da Escritura que falam de Melquisedeque. E aqui no capítulo 14 de Gênesis nós temos registrado o que ocorreu com Abrão após voltar da batalha, que retomou os bens, as posses de Ló. E nesse momento, após aquela batalha contra aqueles 4 reis, veio Melquisedeque, que era rei de Salém. Mais tarde, Salém, conhecida como Jerusalém, como nós vemos lá em Salmo 76, verso 2. E também caracterizado como sacerdote do Deus Altíssimo, ele vai ao encontro de Abraão e oferece pão e vinho às suas tropas. E a partir disso, Melquisedeque abençoa em nome de Deus e atribui a vitória de Abraão ao Senhor. E em resposta a isso, Abraão lhe deu o dízimo de tudo que ele e seus homens levaram dos despojos de guerra. Nós temos a informação na Escritura de que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, sendo um tipo de Cristo no Velho Testamento. E mais precisamente apontando para um dos 3 ofícios relativos à obra de Cristo, que é o sumo sacerdócio. Apesar de também ser rei, e não existe na Escritura um outro lugar em que apresente um rei como sacerdote. Os levitas não eram assim. Mas Cristo, ele é conhecido como rei sacerdote, como Melquisedeque é conhecido nas Sagradas Escrituras. Diferente daqueles, ou de todos aqueles
que eram sacerdotes naquele tempo. E a primeira semelhança que diz respeito ao seu nome, apontando para Cristo, é Melquisedeque ser chamado, ou seja, o seu próprio nome, Melquisedeque. São duas palavras que se juntam e que quer dizer, na língua aramaica, no hebraico, rei de justiça. A primeira semelhança com Melquisedeque, com o ministério sacerdotal de Melquisedeque e Cristo, é o seu próprio nome. O seu próprio nome fala que ele é um rei de justiça. E Calvino vai dizer que ainda que esse título fosse atribuído a reis que governam com moderação e equidade, tal título pertence e pertenceria somente a Cristo, visto que só Ele exerce um governo justo. E em adição a isso, Ele nos comunica a justiça de Deus. Cristo é Rei de Justiça. Mas é interessante porque a Escritura declara ser Ele, como nós vimos aqui, Rei de Justiça, por em razão do que faz quando comunica justiça a todo o seu povo. Ou seja, na realidade, o que nós estamos vendo aqui é Melquisedeque como uma imagem de Cristo. E esse Melquisedeque também é chamado de Rei de Salém, ou seja, Rei de paz. E essa paz é fruto da justiça que Ele, como Rei, atribui a nós, o seu povo. E aí nós poderíamos dizer, fundamentados na Escritura, que aonde quer que o reino de Deus se estenda, ali haverá paz. Ali haverá paz. Como nós vemos na palavra do Senhor em dois textos, inicialmente, Isaías capítulo 2, verso 4, que diz assim: Ele julgará os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías capítulo 9, verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós entendemos claramente que essas mensagens aqui, tanto de Isaías quanto capítulo 2, quanto são messiânicas, apontam não somente para Cristo, mas para a era vindoura. Mas que paz é essa? Que aponta para Cristo e para a era vindoura, mas fala da nossa realidade presente aqui também. Que paz é essa pregoada pelo profeta? Nós não podemos olhar para esse texto e pensar que essas promessas estejam sendo concretizadas em sua totalidade aqui nesse mundo. Não, essas promessas são promessas que apontam para o mundo vindouro. Mas que paz é essa, reinante? Nesse mundo vindouro que nós já temos. Essa paz é a paz que Cristo traz sobre aqueles que estão em aliança com Ele. Nós que estamos em Cristo já gozamos dessa paz. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Calvino vai dizer que essa paz é uma paz interior, que nos proporciona uma consciência tranquila e feliz aos olhos de Deus. E ele, continuando a sua argumentação nesse texto, ele vai dizer que o homem não pode apreciar o valor de tal bênção, a menos que descubra, por outro lado, quão terrível é ser torturado por uma contínua inquietude que a todos nós se faz inevitável. Até que as nossas consciências, diz ele, sejam pacificadas mediante a reconciliação com Deus, através de Cristo. É essa paz. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz de nossa consciência, sabendo que hoje nós estamos no Rei de Justiça, no Rei de Paz sobre Ele.
estamos diante do Senhor hoje, e Ele nos vê através de Cristo. E é interessante porque essas duas características presentes aqui no título de Melquisedeque apontam para Cristo e são características messiânicas, justiça e paz. E como rei sacerdote, Melquisedeque representava Deus, pois Deus é Deus de justiça e paz. Pois o nosso Cristo é um Deus de justiça e paz. E Abraão separa o dízimo, como diz aqui o verso 2, reconhecendo ele como um representante de Deus. Ele paga os dízimos. A quem? Ao Senhor. Para quem? Para Melquisedeque como seu representante. Ou seja, ele está mostrando aqui que esse Melquisedeque ali, um ser histórico, não é uma ficção, não é um homem que existiu. Ele exercia um sacerdócio, ele era rei e ao mesmo tempo era sacerdote. E ele era sacerdote de Deus Altíssimo, numa classe diferente do sacerdotal, diferente daquela que iria vir ainda, mas que representava uma maior do que aquela. Mas ele não para por aí nas comparações. Quando ele diz assim, sem pai nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto fez semelhança ao Filho de Deus. Alguns teólogos tentam devanear aqui nesse texto. Mas na realidade o que nós estamos vendo aqui é que Melquisedeque é um ser histórico, ele existiu, é um homem, era um rei, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele, diferentemente de todos aqueles povos ali ao redor, era um homem que servia ao Senhor. E nós não temos nenhuma menção a respeito de como isso se dá, como isso se processava. A Escritura começa ali em Abraão para mostrar que Deus estava presente, estava nesse mundo, estava separando um povo para si. Mas independente de Abraão, existiam outros, como Melquisedeque. E nós não podemos tomar esse versículo literalmente, uma vez, como eu já disse, ele é um personagem histórico. Mas o que o autor está fazendo, ele está fazendo uma relação entre o silêncio que a Escritura faz em relação a esse personagem, comparando com Cristo. E aqui, inicialmente, ele vai comparar o ministério sacerdotal de Melquisedeque com aqueles que descendiam de Arão. E é interessante porque quando ele usa essa expressão sem mãe, sem genealogia, sem pai, que não teve princípios de dia, dando uma ideia de eternidade, por isso que ele fala, permanece sacerdote para sempre. Ele está fazendo uma relação aqui entre o silêncio da Escritura a respeito desse personagem e o que nós temos, por exemplo, no Velho Testamento a respeito dos sacerdotes. Porque um sacerdote, para exercer o seu ofício, ele deveria ser da linhagem sacerdotal. A lei mosaica determinava que somente os descendentes de Arão serviriam como sacerdotes nesse sistema sacrificial. Somente eles. Ali da tribo de Levi, uma tribo separada, uma família separada. Como nós vemos em Êxodo capítulo 28, verso 1 e 2, quando ele diz assim: faze também vir para junto de ti Arão teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Ou lá no verso 29, do capítulo de Êxodo, ainda em Êxodo 44, consagrai a tenda da congregação e o altar também, santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E nós vamos ver claramente, diluído aí no Velho Testamento, principalmente dos Pentateucos, a lei mosaica determinando que somente esses, descendentes de Arão, que seriam aqueles que iriam exercer o ministério do sumo sacerdote, como nós temos em Levíticos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, Números 16 e 17. E um registro muito interessante, tanto em Esdras e Jeremias, quando o povo de Deus está voltando do exílio, ali temos o relato que alguns do povo foram rejeitados como sacerdotes por não terem como comprovar que eram da família de Arão, porque a lei assim determinava. Nós vemos em Esdras capítulo 2, versos 61 a 63, que diz assim: também os filhos de sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai,
que se casara com uma das filhas de Barzilai gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Pertencer a essa comunidade, a essa família sacerdotal, era um privilégio único. Por quê? Porque o sacerdote apresentava os sacrifícios do povo a Deus e servia de intermediário entre Deus e o homem, apontando para Cristo. O sacerdote era aquele que conduzia os homens à presença de Deus. E o pré-requisito para isso, para se ocupar desse ofício sacerdotal, era a sua genealogia. No entanto, Melquisedeque não tem genealogia. Os nomes de seus pais são omitidos. Mesmo assim, ele é chamado sacerdócio do Deus Altíssimo. E nós podemos ver no Velho Testamento, em relação a todos os homens proeminentes da história bíblica, que a genealogia é sempre mencionada. Como vemos em Adão, lá em Gênesis capítulo 5, verso 5, Noé, Abraão e muitos outros. Mas o que é interessante é que Melquisedeque, lá em Gênesis, não se encaixa nessas genealogias que são registradas. Ele parece ser uma classe diferente. E que o autor está escrevendo aqui a respeito dele se aplica diretamente ao Filho de Deus. Ele compara o silêncio da Escritura a respeito da genealogia de Melquisedeque com Cristo e o seu sacerdócio, que é permanente. Porque ele não tem pai nem mãe, nem princípio, nem fim. É isso que parece. Não é isso porque ele é um ser histórico, mas é isso que dá a entender, porque ele estava apontando para Cristo. E por não haver essa referência que classifique Melquisedeque como membro do sacerdócio levítico, ele afirma que Melquisedeque é sacerdote para sempre. Calvino vai dizer que, o escritor, quando mostra que Melquisedeque, como alguém que nunca nasceu, que nunca morreu, esse silêncio, dando essa ideia, a Escritura está retratando a verdade de que para Cristo não existe nem começo, nem fim. Mas ainda continuando, e nós vamos perceber que o argumento dele é interessante, porque ele vai dizer que o sacerdócio de Melquisedeque, que era um sacerdócio, vamos dizer assim, humano, era maior do que o sacerdócio estabelecido para o povo de Deus, ali após a lei. É por isso que ele vai falar, quando há mudança de lei, a mudança de sacerdócio também. A mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Porque ele quer mostrar que o ministério de Cristo é incomparável. Que todos aqueles que vieram antes do Senhor Jesus apontavam para Ele. E no verso 4, ele vai com o pagamento dos dízimos ressaltar a importância de Melquisedeque. Apesar de haver aí um contexto histórico, o autor quer que os seus leitores prestem atenção à grandeza desse sacerdócio que se manifesta aqui em Gênesis e que ele repete aqui em Hebreus. Pois ele recebe os dízimos de Abraão dos despojos de guerra e ele é abençoado por esse. E quando nós olhamos quem era Abraão, ele cita aqui a quem Abraão, o patriarca. Abraão era considerado pelos judeus um grande homem. Ele foi chamado amigo de Deus várias vezes na Escritura, como nós temos, por exemplo, em Tiago capítulo 2, verso 23, que diz assim: e se cumpriu a Escritura qual diz, ora Abraão creu em Deus, foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão era o maior entre o povo de Deus. Ele era considerado o patriarca, o pai da nação de Israel. E ao colocar Abraão numa situação de grandeza, numa situação ímpar, porque era dessa forma que o povo judeu via o pai da fé. Ele diz que aquele ministério, aquele homem que estava ali, era maior
do que ele. Era maior que o nosso pai Abraão. Alguém maior apareceu quando ele retorna vitorioso, depois de derrotar esses 4 reis. E aqui não há dificuldade de entender que aquele que recebe os dízimos, como ele mesmo diz, é maior do que aquele que dá. E com isso, eles precisavam entender e reconhecer a superioridade de Melquisedeque, pois os dízimos ali no Velho Testamento eram determinados pela lei. Os dízimos eram considerados um sacro tributo a Deus. Como nós vemos em Levíticos, capítulo 27, abram aí, versos de 30 e 33, que diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o tocará, mas se de algum modo tocar, e um outro, serão santos, não serão resgatados. Lá em Números capítulo 18, versos 21 e 24, também nós temos uma referência a essa atitude sacra, ou seja, o dízimo sendo um tributo sacro a Deus. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porque eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Mas é interessante porque no meio do povo de Deus, ou seja, no meio do povo de Deus havia os levitas, e no meio dos levitas, dentro da tribo de Levi, havia aqueles que eram mais especiais ainda, que eram o sumo sacerdote, e esses próprios levitas teriam que dizimar a eles, como nós vemos lá em Números, capítulo de 26 a 29, capítulo 18, verso 26 a 29, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, dele apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, o melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Ou seja, o que ele está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar aqui que Abraão era inferior a Melquisedeque, que o ministério representado ali em Abraão era inferior ao ministério de Melquisedeque, que apontava para o ministério de Cristo. Algo interessante aqui, que nós podemos perceber com relação ao dízimo, é que o dízimo é um tributo ao Senhor. É um tributo, é uma oferta, é uma atitude de gratidão a Deus. É isso que nós estamos vendo aqui, na atitude de Abraão. Porque ao receber os despojos, que era justo aqueles que guerreavam receberem os despojos de guerra de seus inimigos, ele oferece isso ao Senhor como uma atitude de gratidão a Deus. Os nossos dízimos devem ser assim entregues como uma atitude de gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor nos tem dado. Mas olha o que diz o verso 5, ainda continuando nessa ótica. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão, entretanto aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. A lei, diz o autor aqui, que os sacerdotes deveriam recolher os dízimos. E ele menciona o nome de Levi, e não o nome de Arão, para demonstrar que o trabalho de recolher o dízimo pertencia à tribo de Levi. E de acordo com a lei estabelecida, os levitas deveriam recolher o dízimo e dar um décimo aos sacerdotes, como nós vimos lá em Deuteronômio 18, 28. E a lógica desse autor é a seguinte, do escritor sagrado: Abraão, que é patriarca de Israel,
representava o cabeça da nação e pai dos crentes. Levi, descendente de Abraão, representante da tribo, separada para o sacerdócio, para o serviço do templo, para o serviço religioso. Essa tribo recebia os dízimos de seus irmãos, sendo mais respeitados que o restante do povo pelo serviço que eles executavam. Daí o pai Abraão é maior que seus descendentes. Melquisedeque, por ter recebido os dízimos de Abraão, era superior ao patriarca. Aqui, relatado na Escritura, há alguém que é maior que Abraão. E uma vez que a tribo de Levi representava a pessoa de Abraão por seu descendente, por ser seu descendente, é óbvio que Melquisedeque seria maior do que Abraão, por ter recebido os dízimos dos levitas na pessoa do próprio Abraão. O escritor está dizendo, esse ministério, que é o ministério levítico, representado na pessoa de Abraão, ao entregar os dízimos a Melquisedeque, está dizendo que ele era maior do que eles. E esse ministério, aquele homem era maior do que eles, porque tinha direito a isso como representante do Senhor. E no verso 3 ele fala sobre a sua genealogia, que não se inclui. Porque antes do encontro de Abraão e Melquisedeque, Deus já tinha dado as promessas a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, nós vemos isso. Gênesis capítulo 13, 14 e 17. Abraão tornou-se bisavô de Levi, cujos descendentes tornaram-se sacerdotes. Melquisedeque, porém, não tinha genealogia, não tinha recebido as promessas. Mas ele estava só em toda a sua grandeza, como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, consciente da sua posição diante de Melquisedeque, oferece o dízimo, e em troca disso ele é abençoado. A palavra de Deus diz assim, Melquisedeque: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Melquisedeque não exigiu dízimo, como os levitas exigiam pela lei. Abraão fez isso por sua própria conta, porque percebeu em Melquisedeque representante de Deus. E isso representava uma atitude de gratidão a Deus. E após isso, ele recebe, mais uma vez, a bênção de Deus. A bênção de Deus, mais uma vez sendo confirmada na vida de Abraão pelo seu representante. A lógica aí é simples, queridos. Ele quer mostrar. A pessoa inferior é abençoada pelo superior. Nós temos vários textos na Escritura que mostram isso. Isaac abençoando Jacó, Gênesis capítulo 27. Jacó e seus filhos, abençoando seus filhos. Moisés abençoando o povo de Deus, ali em Deuteronômio capítulo 33. Abraão, ele dá o dízimo a Melquisedeque como uma oferta de gratidão a Deus, porque viu que nele, ou que ele representava o próprio Deus. Ele é um representante de Deus. E Melquisedeque age como boca de Deus. Portanto, era maior que Abraão. Ele agiu na qualidade de sacerdote. E isso o tornou superior. Nos versos 8 a 10 ele diz assim: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou na presença da pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. É interessante a metodologia de exposição que o escritor sagrado usa aqui. É uma característica totalmente rabínica, apesar de ser inspiração de Deus. Nós sabemos isso. Sabemos que os escritores da Bíblia, eles usam muitas vezes determinados textos que nós jamais iríamos usar.
da forma como eles usam. Mas por que eles fazem isso? Por causa da inspiração que eles têm. Mas não somente aqui a inspiração que está em jogo aqui, mas a própria técnica rabínica de comparação. Ele compara Melquisedeque com Cristo, a partir com Levi, com Abraão, a partir do silêncio das Escrituras. Ele vê questões que dizem respeito a Melquisedeque, Abraão e Levi. E nós queremos destacar aqui alguns pontos com relação a isso. Um deles é o sacerdócio permanente de Melquisedeque. No capítulo 7, verso 3, a Escritura declara que Melquisedeque está vivo, sendo ele como o Filho de Deus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Nessa comparação, por não ter sido registrado uma genealogia, bem como o dia de sua morte, apesar de Melquisedeque ter morrido, ele aparece no palco da história, parece que surge do nada. Nada é documentado a respeito dele. O seu sacerdócio independe de qualquer pessoa. E em todas essas formas ele é um retrato daquele que permanece continuamente como sacerdote Cristo. Apesar de ter morrido, a falta de qualquer comentário a respeito disso, o silêncio da Escritura apontava para Cristo na figura de Melquisedeque. Pois o autor toma esse silêncio da morte como evidência de uma vida eterna. Nós não vemos isso sendo empregado em outros casos, mas só aqui. Mas aqui é propriamente válido até onde ele é um tipo de Cristo. E ao descrevê-lo como aquele que vive, Melquisedeque, no verso 8, aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque prefigura a pessoa de Cristo. Por quê? Porque o Filho de Deus não herdou o seu sacerdócio de ninguém, pois ele o tem por direito. Ele não possui sucessor, porque ele é eterno. O próprio texto aqui no verso 9, quando fala de Levi, e nós devemos entender Levi aqui figuradamente, porque ele paga os dízimos da pessoa de Abraão, pois Abraão aqui está agindo como representante de Levi e de todo o povo de Israel, dando dízimo a quem? A Melquisedeque. E a Bíblia também está repleta de exemplos como esses, de representantes cujas suas ações afetaram a vida dos seus descendentes. Sendo assim, da mesma forma, o sacerdócio levítico, na pessoa de Abraão, prestou homenagens ao sacerdócio de Melquisedeque. E aqueles irmãos deveriam perceber o que aquele autor estava querendo dizer. Abraão se encontra com Melquisedeque antes do nascimento de Isaac, e mais de um século antes de Levi nascer. Abraão ali representava Levi e seus descendentes, conforme diz as Sagradas Escrituras. Quando Abraão encontra-se com Melquisedeque, Levi ainda estava no corpo de Abraão, figuradamente. E a lógica do autor é essa: o sacerdócio de Melquisedeque deve ser preferível ao de Levi, por ser maior. É interessante porque nesses versos, mais adiante ele vai falar isso. Ele evita falar sobre Cristo. Nós percebemos aqui que ele está colocando a grandeza de Melquisedeque numa perspectiva histórica, mostrando que esse homem que existiu, que era rei de justiça e rei de Salém, como é rei de paz caracterizado, que era rei sacerdote, ele falava de Cristo nos seus primórdios. Ele vai colocar a grandeza de Melquisedeque dentro de uma perspectiva histórica para compará-lo a Cristo, o rei sacerdote. É o que nós vamos ver nos versos subsequentes. E já nesses versos, sem mesmo citar a pessoa de Cristo, nós vemos a superioridade de Cristo demonstrada quando o autor diz que Melquisedeque é feito à semelhança ao Filho de Deus. O foco aqui inicialmente está na grandeza de Melquisedeque, como se ele estivesse dizendo: olha, nos tempos bíblicos
Existia um ministério que era maior do que o ministério levítico. Um ministério que se manifestou, humanamente falando, como o ministério levítico, mas que ele representava um ministério superior que haveria ainda de se manifestar. Um sumo sacerdote, ou verdadeiro sumo sacerdote. O rei sacerdote, profeta por excelência, que é Cristo. E ao apontar que na história da humanidade, naquilo que o homem institui, ou seja, debaixo da direção divina, existia um ministério e um sacerdócio que era maior daquele que aqueles conheciam e que eles viveram pela lei. Eu estava querendo dizer, esse é o ministério que o profeta citou lá, como figura daquilo que é verdadeiro e eterno. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando Abraão paga o dízimo, ele reconhece esse sacerdócio mais excelente. E ele paga o dízimo como gratidão a Deus. E como Melquisedeque, nesse sacerdócio mais excelente, representava o Deus Altíssimo, ele reconhece a sua vitória, agradecendo a Deus, colocando aos pés do Senhor, na pessoa de Melquisedeque, os dízimos da sua vitória. A nossa perspectiva não é falar de dízimo aqui, mas é interessante nós tocarmos nessa questão, uma vez que o próprio texto fala. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja para que a nossa visão seja com relação ao dízimo como essa, uma atitude de gratidão ao Senhor. Porque foi isso que foi demonstrado aqui. E nós entregamos esse dízimo, não é o pastor da igreja, mas não é a igreja, apesar de serem eles e outros que participam disso. Mas é ao Senhor, é a Deus, como uma atitude de gratidão. A vitória que Ele tem nos concedido. E que vitória é essa? A nossa salvação. Mas o que o texto está querendo mostrar aqui, queridos, mostrar para nós que aquele que adentrou os céus, como diz lá, Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Toda aquela simbologia, tudo aquilo que nós vemos ali no Velho Testamento, apontando, ou seja, na lei mosaica que aponta para o sumo sacerdote, tudo aquilo, o templo, a entrada, o véu, o santo dos santos, tudo aquilo representava uma figura daquilo que Cristo iria fazer. Porque tanto Melquisedeque quanto o sacerdócio levítico apontavam para uma mesma realidade. Cristo, o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos representa diante de Deus. É aquele que entra nos santos dos santos. E agora que o véu é rasgado, podemos ver lá dentro. Podemos adentrar esse lugar. Por quê? Porque o Senhor foi o nosso precursor. Foi Ele que deu o primeiro passo. E agora nós só precisamos puxar a corda e seguir o nosso Mestre. É esse sumo sacerdote que morreu uma única vez pelos nossos pecados. Diferente do que os ritos mosaicos mostravam, porque apontavam para Cristo uma vez por ano, para dizer que era uma única vez. Ele entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício em favor do povo, e esse sacrifício purificava o povo dos seus pecados. Mas agora, não é o ministério levítico que faz isso. É o ministério
de Cristo que faz isso. Ele entra no Santo dos Santos. Ele é o precursor. Ele entra na presença de Deus, não como sacrifício das suas mãos, mas como o próprio sacrifício. E agora todos nós temos a capacidade, a condição de adentrarmos também esses portais eternos, purificados dos nossos pecados, e entrarmos, como a própria Escritura diz, com ousadia na presença de Deus. E por que com ousadia? Como nós vimos lá em Êxodo, o Senhor falou, dizendo assim, marca um limite no meio do monte, ao redor do monte. Aquele que passar desse limite será morto. Nós, em Cristo Jesus, passamos, e um dia vamos passar esse limite, fisicamente falando, porque estaremos eternamente na presença do Senhor. Não existe mensagem mais rica e mais poderosa do que essa. Não existe poder mais forte ou grande do que esse, que torna homens como nós, pecadores, aceitáveis diante de Deus. Por que abandonar isso? Por que abandonar aquilo que nos dá vida? Por que deixar para trás aquilo que nos purifica e que nos torna aceitáveis diante de Deus? Será que temos a necessidade, como o escritor de Hebreus aqui, de tentar convencer e sermos convencidos que é esse Evangelho, são essas palavras de vida que nós temos que viver? Será que constantemente nós temos que ser convencidos diariamente, ou sermos exortados para abrir mão de uma vida, às vezes, mesclada pelo pecado? Às vezes não mesclada, mas em amizade ou com qualquer semelhança ou intimidade, eu sei lá o que, com o pecado. Para perceber que esse é o caminho melhor. Será que nós temos, todas as vezes, sermos convencidos que esse é o melhor caminho? Aquele que está sendo apresentado para nós nas Sagradas Escrituras. Ou como Jesus certa vez disse para os seus discípulos, vocês querem ir? Podem ir. Tem muita gente indo embora. Depois de um discurso duro, os fariseus rejeitaram ao Senhor Jesus, porque ele pregava graça. Porque ele dizia que é preferível que o pecador se arrependa. Ou melhor, que há mais alegria quando um pecador se arrepende do que quando 100 justos. É essa mensagem que a gente vai abandonar constantemente, ou que a gente vai precisar que todo dia sermos lembrados, para não ficarmos tendo intimidade com o pecado, não ficarmos nos envolvendo com as coisas desse mundo de tal forma a assimilarmos essas coisas, a tocarmos essas coisas e a não fugirmos dela constantemente, aquelas que estão fora e que estão dentro de nós também. Será que precisamos todo o tempo como esses aqui sermos lembrados que esse Evangelho é o Evangelho de vida, que não existe vida fora dele? Por mais que os homens estejam vivendo aí, vivem como mortos-vivos, mas nós temos o Evangelho da graça de Deus sobre nós. Essa mensagem é para nós também. Às vezes nós olhamos e dizemos, os hebreus passaram por isso, porque estavam sendo perseguidos, mas a nossa situação é semelhante. Quantas vezes, por vezes nós abrimos mão dessas verdades, ou queremos deixá-las de lado, ou queremos conciliar essas verdades com aquilo que o mundo está oferecendo.
estamos também em perigo de apostatar. Precisamos olhar para a Escritura e perceber que é em Cristo que estamos, que é Ele que nos purifica dos nossos pecados, que é Ele que entrou no Santo dos Santos, que Ele é a nossa âncora, que é Ele o nosso precursor. E nós precisamos simplesmente nos agarrar a essa corda e nos aproximar do Senhor. É nesse sacerdócio que nós podemos dizer que fomos perdoados em Cristo Jesus. É nesse sacerdócio que eu posso levantar a minha cabeça e continuar a minha jornada. É em Cristo. É em Cristo Jesus. Porque Ele penetrou os céus. Conservemos, como diz o texto, a nossa fé e a nossa confissão. Eu acho que nós não precisamos, como os irmãos ali de Hebreus, é lógico que como seres humanos, como homens, temos essa necessidade, mas sermos lembrados disso constantemente. Desse evangelho de vida, nós temos que nos agarrar a Ele e não deixá-lo passar. Como disse certa vez um amigo, um cavalo selado não se deixa passar mais de uma vez em sua frente. Não podemos perder as oportunidades que o Evangelho da Graça nos dá constantemente para vivermos uma vida de retidão e de santidade ao Senhor. Vamos orar.